Como eu tenho dito nas últimas exposições, e o Alex também tem ressaltado isso aqui, Daniel é um livro que deixa claro para nós que Deus é o Senhor da história. Até o final do livro, provavelmente nós vamos introduzir as mensagens dizendo isso. Deus é o Senhor da história. Todos os atos que nós vimos até aqui mostraram para nós aqueles já consumados, que já aconteceram ali no período do próprio Daniel, e aqueles que também servem para o futuro, previstos pelo profeta Daniel. Todos eles mostram para nós que Deus está no comando de todas as coisas, que Deus está conduzindo a sua história de acordo com a sua vontade, para louvor de sua glória. E quando nós nos deparamos com esse texto que nós lemos, mais precisamente, capítulo 9 do profeta Daniel, do versículo 1 ao versículo 19, nós vemos novamente como Deus conduz a sua história segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Daniel aqui não tem mais uma visão, não tem mais uma revelação transcendental. Daniel não tem aqui mais uma experiência sobrenatural. A experiência de Daniel é super comum. Super comum. Belo dia, e aqui o preâmbulo, versículo 1 e 2, já tira a mística, a ideia equivocada que Daniel era um homem só da oração. Daniel também era da Bíblia, muito da Bíblia. E parece que eu vejo um dia bem comum na vida do profeta Daniel, onde ele vai fazer o seu momento devocional, e ele abre os livros, os rolos, ele abre o profeta Jeremias. E quando ele abre no profeta Jeremias, diz o texto aqui no versículo 1, no primeiro ano do reinado de Dario, ali por volta de 539, 538 a.C., já depois que os medos e persas invadem a Babilônia e se sobrepõem à Babilônia, naquele momento ali, Daniel para de manhã, bota um louvorzinho na Alexia e abre o profeta Jeremias. E não por um acaso, ele chega no capítulo 25 do profeta Jeremias. Uma profecia do ano 605, 67, 68 anos antes do profeta Daniel abrir o profeta Jeremias nesse dia aqui que está em questão. Ele abre no capítulo 25 e ele encontra no capítulo 25 do profeta Jeremias a palavra do Senhor vindo ao povo de Judá, falando sobre a invasão da Babilônia contra Judá, contra o povo de Jerusalém, mas também dando um prazo, um limite para o cativeiro que já estava às portas. Daniel está lendo essa promessa maravilhosa. No versículo 2, o texto diz que no primeiro ano do reinado de Dario, Daniel entendeu pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar apenas 70 anos. Olha que coisa maravilhosa. Ele não abre um jornal, ele não abre um Instagram, ele não abre uma página de fofoca, ele abre a Escritura, e a Escritura agora vai falar para ele, mostrar para ele como que Deus está conduzindo a história. Parece que, vejo ele, 70, quanto tempo estou aqui já? Ele foi um dos primeiros a chegar, chegou naquela primeira incursão, na primeira invasão da Babilônia no ano 605, ele começa a fazer as contas e, meu Deus, já tem 68 anos. Faltam 2 aninhos para isso aqui acabar só. E é nesse momento que a Escritura, que a palavra de Deus instrui o profeta Daniel de como o Senhor está no controle da história. E é importante que nós tenhamos isso aqui em mente. Importante. Que você saiba que esse livro preto ou verde, hoje está cheio de capa, vermelho, marrom, ou esse aplicativo que contém o texto sagrado, isso é a verdade revelada de Deus, não do passado, não do presente, mas a verdade eterna de como Deus está conduzindo a sua história e o seu plano para o lugar que Ele mesmo determinou. Isso é lindo de ver, irmãos. Daniel
se aplica a leitura da Escritura para entender o que está acontecendo no seu tempo, para entender como proceder, como agir, como caminhar, como se portar. E às vezes eu falo isso aqui, né? Não existe nenhum povo nessa terra que deveria fazer a leitura do seu tempo como os cristãos, que deveria fazer bem a leitura da sua realidade como os cristãos. Por quê? Porque nós temos o texto sagrado nas mãos e cremos que é a palavra de Deus. Então, quando explode uma rebelião, quando um governo se levanta contra o outro, quando a política, a economia, a sociedade de modo geral fica desestabilizada, você tem a Bíblia e pode fazer a leitura disso como ninguém. Você pode ir para o texto bíblico e entender o que Deus está falando sobre isso, ou o que Ele falou sobre isso. Daniel está no meio de uma aflição, porque apesar de ter ido para o palácio, ter vivido uma vida de privilégios, ter sido muito honrado ali dentro, ele ainda está fora da sua casa. Ele ainda está dentro de um contexto hostil. Ele ainda está dentro daquela Babilônia que nós estamos pregando aí há 9 capítulos, que é totalmente aversa aos princípios e valores do Daniel, que era jovem e agora é um velhinho. Então, Daniel é esse cara que, tentando entender a realidade que ele está vivendo, considerando o cativeiro, a aflição, a luta, os problemas que ter saído de Jerusalém, ter ido para a Babilônia como cativo, trouxeram para a sua vida, como ele faz a leitura disso tudo? Ele vai para o texto bíblico. E no texto bíblico, de maneira maravilhosa, tem uma data para o sofrimento de Daniel acabar. Tem uma data para a desolação de Jerusalém acabar. 70 anos. 70 anos. E eu quero te encorajar aqui hoje a dizer que daquele dia ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, ninguém sabe a data marcada da volta de Jesus, mas a sua Bíblia, a exemplo de estabelecer um tempo para o fim do cativeiro babilônico, a sua Bíblia também estabelece um tempo para que nós saiamos dessa vida de tristeza e dor. Então, a exemplo de Daniel, você precisa ir para o texto e entender no texto que Deus está falando acerca da realidade, acerca dos problemas, das dificuldades, das experiências que nós temos no aqui e agora, e ver como Deus está conduzindo tudo isso. Então Daniel olha para o texto bíblico e encontra uma promessa. Deus já... É esse Deus da Bíblia. Existem inúmeras promessas no texto bíblico que deveriam nortear a vida dos cristãos, consolá-los, animá-los, encorajá-los, nutri-los, fortalecê-los, mas o seu problema é que, diferente de Daniel, você não vai ao profeta Jeremias. O nosso problema é que, diferente de Daniel, nós não temos a Escritura como fonte de toda a verdade, de instrução para a vida, de orientação para os próximos anos que hão de se seguir. Para o hoje, para o aqui, para o agora. Como é que eu lido com tudo isso a partir do que Deus fala na sua palavra? Então Daniel não é o cara só da oração 3 vezes ao dia, Daniel também é o cara da Bíblia. E não lembro se eu falei isso no capítulo 6, né? Daniel orava 3 vezes ao dia virado para Jerusalém na janela de sua casa. Isso estava previsto lá em Deuteronômio, se não me engano. Que onde quer que um hebreu estivesse, ele deveria se virar para a cidade do grande rei e orar em direção àquela cidade. Daniel faz tudo de acordo com o que a Escritura diz. E agora, diante de uma promessa do prazo de validade da aflição do povo dentro da Babilônia, Daniel, no versículo 3, se volta ao Senhor para um momento de oração. Agora, olha aqui para mim. Você ficar igual eu fiquei em casa, né? Vamos supor que tu encontrou uma promessa na Bíblia extremamente favorável a você. Você fala, e olha o que Deus está falando aqui sobre o meu arboreto. Está aqui, ó, está aqui. Deus, tu não é homem para mentir. Tu não é filho do homem para se arrepender. Tu falou, tu tem que fazer. E aí você vai para a oração.
E aí tu vai orar a palavra, que é algo maravilhoso. Uma das formas mais assertivas de orar é orar a palavra, orar a escritura, não é? E Daniel vai fazer isso muito bem, nós vamos ver. Aí você vai orar o texto, e você vai dizer: Senhor, Deus de toda a terra, soberano sobre todas as coisas, Tu, ó Deus, que está sentado num alto e sublime trono, e governa todas as coisas, vim aqui reivindicar meus direitos. Não é mais ou menos isso que a gente faz? Vim aqui cobrar o que a tua escritura diz que o Senhor faria por mim. O famigerado fazei prova de mim, de Malaquias 3, é um exemplo clássico. Que alguns que já aprenderam que a igreja tem dificuldade de assimilar o contexto mais amplo da escritura, usam para dizer que se você ofertar, se você dizimar, você pode fazer prova de Deus como quem coloca ele na parede, e ele tem a obrigação de atender os seus requisitos, suas reivindicações. Mas fazei prova de mim está dentro de um contexto. E qual é o contexto que Daniel e Malaquias estão? O contexto da aliança. Qual é o contexto da aliança? Faz tua parte que eu faço a minha. Porque eu não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender, mas vocês são. Então não existe a possibilidade de absolutamente ninguém, por mais que esteja explícito no Santo Texto, uma promessa que me favoreça, ninguém pode chegar diante de Deus e obrigá-lo, reivindicar, exigir, e Daniel não cai nesse laço. Daniel é um homem de contexto, irmão. Daniel é um homem de texto. Daniel é um homem da Bíblia. E ao invés de maneira equivocada, ir diante do Senhor para reivindicar: Senhor, o Senhor falou, 70 anos essa luta aqui ia acabar. Ó, se vira aí e resolve o problema. Ao invés de fazer isso, versículo 3, voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Olha o versículo 4. Orei ao Senhor meu Deus e fiz uma confissão, não reivindicação. Olha para mim, irmão. Olha aqui para mim. A promessa era de Deus para como seu povo, um prazo de validade para a aflição do seu povo, um prazo de validade para o fim do cativeiro onde o povo estava. Mas Daniel tem em mente que nem para o cativeiro o povo tinha que ir. Que por trás do cativeiro tem uma razão, e é sobre isso que Daniel vai falar. Antes de reivindicação, existe confissão. E é isso que nós precisamos entender e aprender com o sábio Daniel. Mas é importante ressaltar algumas coisas já de cara, antes de falar da confissão. O texto diz que Daniel lê a Bíblia. Leu a Bíblia? Leu o profeta Jeremias? Estava escrito lá no profeta Jeremias. 70 anos, capítulo 25, versículo 11. 70 anos. Irmão, se Deus falou que vai fazer, Ele vai ou não vai fazer? Vai ou não? Vai. Deus prometeu, Ele vai cumprir? Vai ou não vai? E a pergunta que fica é: se Deus falou que vai fazer, diz que em 70 anos o cativeiro acabaria, por que Daniel tem a necessidade de orar? Você nunca se perguntou qual é a necessidade que você tem de orar por aquilo que Deus já vai fazer de qualquer forma? Já se perguntou? Mas Deus já vai fazer mesmo, por que eu tenho que orar? E é aquela conta, né? Aquela soma da coexistência entre a soberania divina, o Deus que faz o que quer, a hora que quer, da maneira que determinou, independente de qualquer coisa, com a responsabilidade humana. Aprove a Deus que orássemos, ponto. Deus vai cuidar de você, vai cuidar de sua casa, vai cuidar de sua família, vai colocar pão na sua mesa, vai te assistir nos momentos difíceis. Deus vai fazer o que Ele determinou que faria. Deus vai fazer, Ele vai fazer. Na verdade, já está fazendo, irmão. Tem gente que não ora nem para comer e não come.
A gente não agradece nem porque acordou respirando e não respira. Os passarinhos trabalham, semeiam, juntam em celeiro. Passarinho nem ora, irmão. Passarinho nem pede nada e não come. Não é assim que o texto bíblico diz? Mas você não é passarinho? E Calvino disse que o único que não ora pelo que come é um animal irracional. O único que não é grato, o único que não se relaciona com aquele Deus que faz independente de nós. Então Daniel ora porque ele sabe que, apesar de Deus estar comprometido com o que disse, é nossa obrigação, é nosso dever. Deus determinou que assim fosse, determinou que nós orássemos para que Ele agisse. E a verdade é que, por trás disso, enquanto oramos, comunicamos o que está no nosso coração em relação à pessoa do nosso Deus. Oração é o principal meio de demonstrar e comunicar a dependência do Senhor. Oração é o principal meio pelo qual nós dizemos ao Senhor de maneira explícita: eu dependo de Ti, eu confio em Ti, eu creio em Ti. Tem gente que crê no agiota, que crê no banco, que crê no amigo, que crê no vizinho, que crê na família, vai atrás de todo mundo primeiro, crê no governo, crê no Bolsa Família, crê em tudo. E quando você pergunta, irmão, já fez uma oração suplicando ao Senhor misericórdia? E lembrei que existe um Deus assentado num alto sublime trono, que os ouvidos dele estão abertos para ouvir, as mãos dele não estão encolhidas para que não possa abençoar, segundo Isaías. Então, Daniel é esse cara, que entende que apesar de estar escrito, apesar de Deus fazer o que disse que faria, ele tem o dever de estar diante do Senhor, batendo na porta do céu, se relacionando com esse Deus que está conduzindo a história. Segundo ponto que é importante é que ele não só ora a partir daquilo que leu, mas ele vai diante do Senhor num ato de humilhação, jejum, vestido de pano de saco, sentado em cinzas. E isso é maravilhoso. Novamente, esse cara vai diante de Deus não reivindicar nada, mas se humilhar. Ele se coloca diante do Senhor como um necessitado e não como alguém que tem direitos. Aprenda a orar, irmão. Vamos ao Senhor de maneira correta, apropriada. Quem é o barro para dar ordens ao olheiro? Quem é a criatura para determinar algo ao Criador? Quem somos nós para chegar diante do Deus? Irmão, na verdade, já é um grande privilégio poder chegar diante dele. E nós só podemos nos achegar porque Cristo Jesus abriu um novo e vivo caminho, nos dando acesso ao Deus que habita em luz inacessível. Ele abriu o véu para entrarmos. Irmão, tu já entrou num lugar que tu sempre quis entrar e nunca pôde? Já teve essa experiência? Eu já. Daí tu passar só na porta e falar assim, poxa. Irmão, quando tu entra num lugar desse, que pelo menos na sua consciência é um lugar de grande apreço e consideração, irmão, tu entra pelo canto das paredes, tu chega assim, ó. Aí depois vai se soltando, daqui a pouco tá lá no meio já, com um copo na mão, mas tu vai aqui, ó, pelas beiradas, com muito temor e tremor, porque é o lugar que você tanto almejou, de tanta consideração, e agora você está nesse lugar. E nós vivemos um tempo onde as pessoas, quando entram na presença de Deus, é como se Deus fosse um servo delas. E nós precisamos resgatar, irmão, essa verdade que molda o nosso caráter e molda a nossa vida. Deus é soberano, Ele que é grande, irmão. Wesley, mas está escrito no texto, está escrito porque Ele escreveu, foi Ele que te deu essa promessa, o compromisso dele é com Ele mesmo. Vai no sapatinho. Ai, Wesley, a vida cristã está muito difícil. Por quê, irmão? Porque Deus não está fazendo o que deveria fazer. Às vezes eu conto esse testemunho, um dia conversando com um amigo falou assim, cara, se eu fosse Deus, não deixava minha mãe sofrer igual ela sofre, não. Falei, caraca, varão, então você é um gerente do universo, mas sabe do que o Criador. Tá bom, entendi. Pano de saco, irmão. Jejum. E vamos contextualizar, a gente está falando de um homem que está dentro de um cativeiro, sofrendo pra caramba. Dentro da Babilônia hostil, ele está lá.
Só que diz o texto que ao invés de reivindicação, ele chega humilhado e faz uma confissão. Uma confissão. Porque perceba, novamente, esse cativeiro não é um cativeiro sem causa. Esse cativeiro não é um cativeiro sem razão, sem motivo. Ele vai fazer uma confissão. E agora, a partir do versículo 5 até o versículo 16, ele em todos os versículos, exceto o versículo 12, vai dizer: pecamos contra o Senhor. Não, estou falando de um homem fiel. Falando de Daniel. Você está acompanhando a trajetória desse homem ao longo das semanas. Falando de um homem que foi fiel em face de toda a hostilidade da Babilônia. Falando de um homem que foi parar na cova dos leões. Ele é um homem que chega diante do Deus Criador, abre o coração, e no seu coração não tem vaidade, não tem altivez, não tem soberba, não tem biquinho virado para Deus, porque minha vida não é do jeito que eu gostaria. Deus, na moral, eu estou quase te abandonando porque esse cativeiro não está dando para mim, não tem nada disso. Tem um homem humilhado, quebrantado, curvado diante do Senhor. Põe o 5, que diz assim, ó: nós temos pecado e cometido iniquidade. Eu não vou ler todo o texto, até o versículo 16. Mas esse texto aqui, vou ler só o 5 e o início do versículo 6. Mostra o espírito da oração de Daniel. Confissão de pecados. Wesley, estou num cativeiro. Por que está? Wesley, estou vivenciando um momento terrível na minha vida. Por que será? Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, salvo engano, diz que o homem se queixa por causa dos seus próprios pecados. Porque ainda no meio do vale, no meio da dor, no meio do sofrimento, dá para cantar e glorificar a Deus. Dá para ser contente, dá para ter contentamento, dá para dizer como Paulo, o apóstolo: aprendi a viver de qualquer maneira, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se o sofrimento te fere demasiadamente e você não vê o sofrimento como um bem, o problema não é de Deus, é seu coração que é corrupto. E você precisa, a exemplo de Daniel, dizer: nós temos pecado e cometido iniquidade. Semana viralizou, né, o vídeo do ex-irmão. Falou: como assim? Como assim eu tenho que me sujeitar a esse Jesus e eu não posso fazer nada da minha vida do jeito que eu quero, da maneira que eu quero? Hã? Como assim eu vou ali fazer a minha vontade, satisfazer os meus desejos e no final a culpa é minha? Eu falei: cara, a teologia do homem está sinistra. O homem tentando justificar que a criatura pode viver independente do Criador, sem prestar conta, sem se submeter, respira o ar de Deus, come a comida de Deus, está vivo porque Deus guardou, ainda emagreceu. E no final das contas, ele ainda deseja ser soberano sobre a sua própria vida. Pecado é a nossa insatisfação, é a nossa falta de contentamento. Nunca está bom. Senhor, esse vale está horrível, me tira daqui. Aí vai para o castelo, né? Sai do vale e vai para o castelo. Aí chega lá no castelo: egoísmo, vaidade, soberba, arrogância. Senhor, não preciso mais do Senhor para nada não, minha vida está boa. Porque nós estamos, tá? Aqui no texto Daniel diz: nós temos cometido pecado e iniquidade, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, não demos ouvido aos teus servos, os profetas. E aqui que está. Quem conhece o contexto, Jeremias, no capítulo 25, quando ele fala do cativeiro babilônico, ele diz: eu estou pregando 23 anos. Jeremias começou seu ministério no ano 627 a.C.,
E a profecia do capítulo 25 é no ano 605, já tinha 23 anos. E ele abre a boca para dizer: eu estou há 23 anos aqui chamando vocês ao arrependimento. Eu estou há 23 anos dizendo: se afastem dos ídolos. Há 23 anos dizendo: abandonem a idolatria, abandonem os falsos deuses. Estou há 23 anos dizendo: abandone o pecado, abandone a mentira, abandone o engano. Há 23 anos de misericórdia e a palavra do Senhor na boca do profeta. Ele também diz que os mandamentos e os juízos de Deus foram abandonados. Onde é que estão os mandamentos do Senhor? Eu não estou falando que Daniel é o homem da Bíblia. Daniel não dá ponto sem nó, não. Ele é o homem da Bíblia. Abandonamos os seus mandamentos. Eu quero fazer uma pergunta e responda para si mesmo. Você está agarrado aos mandamentos do Senhor, de modo que você possa bater no peito e reivindicar que Ele te socorra só porque você é bom? Nessa vida, né, pastoral, de conversa, de aconselhamento, seja com gente daqui, com gente de fora, às vezes eu tenho a sensação que as pessoas têm a convicção de que elas não merecem o que está passando. De que elas não são tão ruins. Não sou... gente, me desculpa. Me desculpa, não dá para aceitar isso aqui não. Esse lírio do campo, esse alecrim dourado, como eu posso... E aí vamos junto. Vamos junto aqui. Você tem obedecido à lei do Senhor? Os mandamentos de Deus, todos eles têm sido obedecidos. Daqui a pouco o texto vai avançar e você vai ver do que Daniel está falando, mas eu já quero antecipar. Daniel está falando de Deuteronômio capítulo 28. Ali em Deuteronômio capítulo 28, ele estabelece os termos da aliança. Se vocês obedecerem, guardarem os meus mandamentos, e tal, bendito serei no campo, né? Um dia um pastor falou para mim, né? Wesley, Deus te falou para mim, me conhecendo, Deus te chamou para ser cabeça, cara. Deus te chamou para ser cauda, não. Ainda falou que a gente está mal aqui. Falo mesmo. Falou que a gente tem que sair disso aqui, que a gente tem que melhorar isso aqui. Eu falei: calma, cara, Deus chamou a gente para isso não. Eu falei para ele: você leu o restante do capítulo 28? Eu não obedeço todos os mandamentos do Senhor, então aquele galpão tá mais do que eu mereço. A bênção no campo, na cidade, em casa, pá, pum, aquela coisa toda de bênção é condicional. Obedece, te abençoo. Você obedece? Então você precisa, junto com Daniel, fazer coro: pecamos contra ti. Não demos ouvido à voz de seus profetas. Abandonamos os seus mandamentos. Nós temos abandonado o Senhor. Estamos largados, Senhor, de mão. Então Daniel não vai fazer reivindicação. E eu quero, nessa hora, te provocar, irmão. A exemplo de Daniel, a exemplo daquele homem santo que se coloca no meio dos pecadores. Isso que eu acho legal, né? Daniel não diz: o povo pecou, ele diz: nós. Estou aí nesse bolo. Eu sou um dos miseráveis. Eu sou um dos pecadores. Na sua juventude, dentro de Jerusalém, muito provavelmente ele tinha uma vida piedosa, e isso é a base para dizermos que a vida piedosa que ele tinha em Jerusalém sustentou ele lá dentro da Babilônia. Mas todos pecaram e carecem da glória de Deus. Daniel é um pecador e reconhece isso. E aí, voltando, me colocando nesse lugar, quando eu aconselho alguém, geralmente eu falo: pô, lá em casa é assim também, pô, tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo é pecador, irmão. Tá todo mundo mal. A maldição do pecado, da morte, entrou no mundo, pelo pecado, entrou a morte no mundo. Deus amaldiçoou a criação por causa do pecado do nosso pai Adão, e hoje nós colhemos os frutos disso. Daniel está certo em fazer uma confissão e não uma reivindicação. Só reivindica quem tem direito. Só reivindica quem é digno. Quem é digno? Quem é digno? Pensa na sua vida, irmão. Apesar do cativeiro que você está enfrentando, apesar da dureza do vale da sombra da morte que nós estamos, dê uma olhada direitinho na sua vida e vê se você não tem mais do que merece. Já era para estar morto, está aí. Era para estar desempregado, está desempregado porque trabalha mal pra caramba.
Deus tem preservado sua família, cuidado da sua casa, já era para o casamento ter falido. Eu estou falando só de coisa secundária, só coisa que importa pouco. Porque o que importa de verdade é que seu nome está escrito no livro da vida. Como Jesus disse aos discípulos, depois de voltarem da missão, expulsarem demônios, curarem enfermos, ele diz: alegrem-se não por isso, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Para pensar se você não tem mais do que merece. Ué, tu não sabe do meu cativeiro babilônico, tu sabe do meu? Tu não sabe como é que tem sido apertado para mim, tu sabe como é que é para mim? Eu vim de Deus te dizer, irmão, nós estamos dentro desse contexto aqui, nós temos cometido iniquidade, pecados contra Deus. Geralmente o que nos coloca nos momentos de aflição, de dor e de angústia, são os pecados que nós cometemos contra o nosso Criador. Vou mandar mais um pouquinho para você entender o que Daniel tem em mente. Lá no versículo 10, ele diz o seguinte, não, vamos ler o 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Como eu disse, ele fala sobre cometer pecado 12 vezes nesse contexto. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis. Eu vou terminar esse bloco agora, mas eu quero insistir, você anda na lei do Senhor? Você obedece à lei do Senhor? A gente teve um tempo lá no PG, o pessoal fez uma brincadeira de decorar os 10 mandamentos, né? Quem aqui tem os 10 mandamentos decorados? Aqui agora. Wesley, os 10 eu sei, são 613 segundo a lei. 613, 10 é só um resumo do caráter de Deus. Irmão, eu particularmente não lembro nem dos 10 agora, que dirá 613. Perceba novamente, o que norteia a vida do profeta Daniel é os termos da aliança do Antigo Testamento. Para que Deus deu sua lei? Para que Daniel confessasse: pecamos, nos afastamos, nos rebelamos, não obedecemos sua lei. Versículo 11, sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Olha o final do versículo 11. Por isso as maldições que estão escritas no livro de Moisés. Ele é bíblico, irmão. Quando eu for falar com você num gabinete, num aconselhamento, eu vou falar do que está no texto. Eu vou dizer para você, esses problemas aqui é seu coração, é a perversidade do seu coração. Isso aqui é a falta de zelo que você tem com a Escritura, com a palavra. Igual eu também sou isso aí. Nós somos isso aqui. Nós estamos nesse lugar de miséria, de insuficiência em relação à moral estabelecida pelo próprio Deus, pela santidade, pelo padrão que Deus estabeleceu. Está no texto bíblico, o texto bíblico te condena. Deixa eu te dizer isso aqui, irmão. O texto bíblico, a lei de Deus, te condena. Te coloca num lugar de indesculpável. Te coloca num lugar de digno de cativeiro. Perceba, Daniel não diz para Deus: pô, o Senhor foi super injusto, deixou a gente passar essa batalha aqui, mas tira a gente daqui logo. Não, nós pecamos. Não há injustiça nele. Eu preciso que você aprenda de uma vez por todas, para você nunca mais blasfemar contra o Senhor. Não há injustiça nele. Está escrito na lei, você obedece à lei. Ele reivindica na sua... Ele pode reivindicar, reivindica na sua palavra, você obedece à palavra. Não há injustiça nele, está na lei. Que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós. Isso aqui eu queria ler com você rapidinho, para você entender do que ele está falando. Põe Deuteronômio 28, versículo 49 e 50, para a gente entender do que ele está falando. De que Daniel, a que Daniel está se referindo. Qual é a segunda parte de Deuteronômio? A primeira parte: se vocês obedecerem, está tudo na bênção. Se vocês desobedecerem, todas as maldições vão vir sobre vocês. Inclusive, o Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe. Não é a Babilônia? Que está descrita nesse texto. Que virá da extremidade da terra, com um voo impetuoso de águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão, os caldeus. Nação cruel, que não respeitará os velhos, nem terá piedade dos moços. Teve piedade dos moços?
Daniel, Ananias, Misael, Azarias, arrancados do seio de sua família, foram para dentro da Babilônia, segundo o texto, segundo Moisés, segundo a lei de Deus, segundo a palavra. Então me deixa lhe dizer uma coisa: se você deseja um pastor que vai negar a Bíblia para afagar seu ego, pode ir embora daqui. Como Daniel lê Deuteronômio e lê Jeremias, em casa eu leio Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eu leio os profetas, eu leio Paulo me arrasando, hora ou outra. Quer dizer, hora sim, a outra também. E a lei de Deus estampada diante de mim, dizendo: você está aquém, você não tem suficiência, você é limitado, você é pecador. E o que eu faço diante disso? Abro o bocão e digo: pequei. Nós fomos chamados para isso, para dizer abertamente: Senhor, dei mole mesmo, pequei, vacilei, errei. Ninguém está aqui, irmão, para sustentar uma imagem do que não é. Sabe por quê? Todo mundo aqui tem Bíblia. Todo mundo tem Deuteronômio na mão aqui. Nessa igreja, com a graça de Deus, nós temos sustentado um ambiente onde o problema não é pecar, irmão, porque a gente sabe que isso aí é isso aí mesmo. A lei de Deus foi dada para reprovar todo mundo. Tiago diz que a lei é como um espelho. O que um espelho faz? Você vai, né? Se arruma todinho, aí tu vai para o espelho para ver onde estão os defeitos. A lei de Deus é esse espelho que mostra para todos nós: vocês estão longe do padrão divino. E por isso as maldições vão vir sobre vocês. Então entenda, para a gente encerrar: todos os males que estão sobre a nossa vida são fruto do pecado que Adão cometeu e nós continuamos cometendo. Não há injustiça no Senhor. Estava escrito na lei de Moisés. Ele coloca isso de maneira bem clara. Está lá. Versículo 12, ele diz: ele confirmou a sua palavra. Quando Deus ele castiga o povo, ele está confirmando a sua. Lembra de 2 Timóteo? 2 Timóteo 2, 10 e 13? Não, 13, né? O 13 diz algo extraordinário: que ainda que sejamos infiéis, Deus continua. Aí a gente vai fazer campanha, né? A gente vai fazer campanha. Qual a campanha que a gente faz? Deus é fiel. Olha para mim, para a gente encerrar. Deus é fiel, diga amém. Mas a que Deus é fiel? A sua. Se a palavra diz: vocês vão obedecer, eu vou abençoar, quando a gente obedece, Ele. Se a palavra diz: quando desobedecerem, eu vou amaldiçoar, o que ele tem que fazer? Versículo 12. Tá, vamos ler aqui, esse aqui, ele é sensacional. Põe o versículo 10, para a gente entender isso. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. De que ele está falando aqui? De fidelidade em meu sofrimento. Paulo está dizendo: eu suporto tudo por causa dos eleitos. Eu me sujeito, eu me coloco diante do Senhor. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Versículo 12. Se perseveramos, também com Ele iremos reinar. Se o negamos, Ele por sua vez. Versículo 13, é o contexto imediato. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode pegar a si mesmo. Irmão, você que vai vacilar, você que vai errar, você que vai se submeter a todo tipo de desvio, Ele é fiel. Ele mantém a palavra dele, Ele segura a palavra dele e Ele leva a palavra dele a cabo. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como aconteceu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Deixa eu te dizer uma coisa para fechar esse bloco e ir para o último e a gente encerrar. Todos os males que acontecem na sua vida estão escritos na sua Bíblia. Que isso? A minha biblinha? Com capa decorada? Está escrito aí.
que os seus pecados geram morte, você vai morrer por causa dos seus pecados. Se você não se arrepender, não se converter dos seus maus caminhos, o salário do pecado é a morte. Está escrito na sua Bíblia de capa colorida. Está escrito no seu aplicativo. Está escrito. Está escrito. Na lei de Moisés este mal. Mas olha como é que ele termina, o versículo 13. E aqui que está o problema. Aqui que está o problema. Mas mesmo assim, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Aqui que está o problema. Pecar é a pior coisa que se possa fazer, é um horror. Nosso pecado fede diante das narinas de Deus, ofende a santidade de Deus. Deus é agredido na sua pureza, na sua santidade, quando nós pecamos. Mas esse não é o maior problema. O maior problema não é pecar, porque Ele sabe quem você é. E aqui é onde a gente equilibra a balança para o lado de cá. Irmão, o problema não é você pecar. Não é você transgredir, transgressores, todos somos, pecadores, todos somos. Mas qual é a postura que assumiremos em face do pecado cometido? Como é que fica depois que peca? O problema desse povo é que só Jeremias, tá? 100 anos antes, Isaías profetizou o cativeiro, outros profetas profetizaram o cativeiro, mas só Jeremias, 23 anos. Irmão, imagina alguém, 23 anos no pé do teu ouvido. Cara, sai dessa, mano. Se arrepende, cara. Vigia, varão. Para com essas maluquices. 23 anos, alguém falando para você. Pá. Daqui a pouco vem sobre você um mal consequente das suas ações. Tem como falar que isso é injustiça? Os irmãos, né, no meio da comunidade, pô. A gente tem um pouco de medo, né, de falar o que as pessoas precisam ouvir. Porque, né, hoje tá osso, hoje em dia, né? Mas a gente fala, assim mesmo a gente fala, pô, varão, fica ligado, varou, ó, né? Não, entendi, pastor. Fala, entendeu o quê? Não mudou nada. Irmão, quando o mal te sobrevier por causa das escolhas que você tem feito, a postura que você tem que ter é a postura de Daniel, pano de saco e humilhação. Eu falo isso aqui de púlpito, sem problema nenhum. Eu, particularmente, tenho um problema gravíssimo com o soberbo. Mesmo que eu seja também. Mas em que sentido? Aquele que você avisou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Falou, pastor, deixa eu com a minha vida. E aí depois volta. Né? Sem se humilhar, como se nada tivesse acontecendo. Não, irmão. Se você tem consciência, a postura que nós devemos ter diante do Senhor, que o fruto do nosso pecado está sendo colhido é de Daniel. Pequei contra ti. Mas o problema é que o povo não. O povo não confessou. O povo não abriu a boca para dizer ao Senhor, nós pecamos contra ti, tem misericórdia de nós. Confissão. Por último, a última sessão para a gente encerrar. 16 ao 19. Primeira sessão, a introdução, onde Daniel vai para a Escritura e vê na Escritura a verdade sobre o cativeiro e também sobre a realidade do seu povo. O povo estava no cativeiro porque transgrediu a lei de Deus, desobedeceu a lei de Moisés. É natural que todos os homens que pequem contra Deus tenham que morrer. Para encerrar essa parte, entenda uma coisa: todas as vezes que você vê alguém morrendo ou sendo prejudicado nessa vida, não há injustiça em Deus, é único e exclusivamente o salário dos nossos pecados. Mas no versículo 16... para a gente encerrar bem, e eu vejo essa estrutura como a estrutura do Evangelho. A estrutura do Evangelho. Daniel suplicando e se arrependendo dos seus pecados, dos pecados do povo. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, está vendo? Não segundo as nossas justiças, segundo as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, teu santo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Daniel é um cara que sabe, ele sabe que ele está naquela porque ele merece. Ele não é hipócrita de dizer, Deus, tu fez isso comigo, Senhor. Ele não é esse cara. Ele sabe. Mas Daniel também sabe outra coisa. Daniel sabe que o Senhor não resiste um coração contrito e quebrantado.
que ao contrário do povo que não se converteu, não suplicou, não foi ao Senhor, Daniel faz esse serviço sozinho. Ele vai e suplica: afasta a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém e do teu santo monte. Então, deixa eu te dizer uma coisa, irmão, nem tudo está perdido. O caminho da restauração é a contrição, quebrantamento, arrependimento, súplica sincera diante do Senhor. É abrir o coração e falar: Senhor, vem, me socorre, me ajuda, me ajuda. Ele toca no pecado de novo, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. Agora o 17, ele introduz um dos momentos mais significativos para mim nesse texto: salvação pela graça mediante a fé. Versículo 17: e agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo, por amor do Senhor. Eu vou jogar um balde de água fria no seu romantismo cristão. Deus te ama, é verdade, mas Ele se ama mais do que ama você. Todos os compromissos que Deus tem é consigo mesmo, por amor do seu nome, por amor dele mesmo, para louvor de sua glória, para o engrandecimento de quem Ele é. Por mais amado que nós sejamos por Deus, Deus tem um compromisso com Ele próprio, onde Ele, no amor próprio, faz o que precisa ser feito, a fim de seu nome seja engrandecido. Moisés em algum momento tentou apelar para isso, né? Quando foi orar para Deus não matar toda aquela geração perversa do deserto, ele disse: Senhor, o que vão dizer do teu nome por aí? Por amor ao teu nome, não mata esse povo. Por amor do Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve. Olha o pedido de Daniel. O cara já confessou, o cara já abriu a boca para dizer: errei, pecamos, mas tem misericórdia, ouve a nossa oração, olha para a desolação da cidade que é chamada pelo teu nome. Parte B do versículo 18: mais salvação pela graça, mediante a fé. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em... Irmão, até me arrepiei aqui. Meu Deus do céu. Irmão, se dependesse das suas justiças, dos seus méritos, se dependesse do quão bom você é, Deus teria que te ouvir. Irmão, se dependesse de mim, tinha que cair um raio na minha cabeça. Se dependesse de mim, a terra tinha que abrir debaixo dos meus pés e eu cair num buraco eterno. Se dependesse de mim, eu teria que ser consumido, devorado pelo fogo infernal. Mas graças a Deus que não depende de mim. O Evangelho é um pecador, confesso, assumindo a sua miséria, olhando para os céus e dizendo: não por mim, mas por ti, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu favor, me salva. O Evangelho é a boa notícia de que alguém fez o que deveríamos fazer em nosso lugar. E pela justiça de Cristo, nenhuma condenação há, nenhuma condenação. Irmão, sabe por que eu te conheço? Porque eu me conheço. Eu sei que tu é um miserável, porque eu sou um miserável. Eu sei que você é um pecador, que você falha, você erra, você cai, você quebra. Porque eu caio, eu quebro, eu erro, eu falho. Eu sou o pior que tem aqui. Mas fazendo coro a Daniel, e eu te encorajo aí junto comigo, a gente vai diante de Deus e diz: eu não tenho uma moeda, mas tu é rico em misericórdia, salva-nos. Salva-nos. Não pelas nossas justiças, nós não confiamos nas nossas justiças. Não dá para confiar nas nossas justiças, porque um dia a gente está bem, outro dia está mal, um dia está legal, outro dia não está legal. Mas Ele é pleno. Ele é justo, gracioso, misericordioso. Daniel entendia aquilo que
Foi dito a Salomão em 2º livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 13, versículo 14. Vamos orar, vamos ler para encerrar. Daniel entendia uma coisa, irmão, que a gente esquece muitas vezes. O mesmo Deus que estabeleceu um juízo para o pecado, estabeleceu uma bênção para o arrependimento. O mesmo Deus que estabeleceu a condenação para o pecado, é o Deus que estabeleceu redenção no caso de contrição, arrependimento e retorno ao Senhor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Daniel termina no versículo 19 dizendo: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, perdoa, perdoa. No ano 538, Ciro, Medo-Persa, vai emitir um decreto, está lá em Esdras, capítulo 1, liberando o povo para voltar para Jerusalém. Deus vai mandar seu povo de volta para casa. Mas antes de Deus livrar o povo do cativeiro, tem alguém arrependido dizendo: pecamos contra o Senhor, salva-nos. Irmão, Nova Jerusalém está ali de portas abertas, já já se aproximando. O que Deus tem procurado dentro desse cativeiro são pessoas com esse coração de Daniel. Senhor, eu sei quem eu sou, miserável pecador, mas eu sei quem tu é. Rico em misericórdia, bondoso, gracioso, e pelas suas misericórdias, socorra-nos para louvor de sua glória. Que a exemplo de Daniel, tenhamos humildade para chegar diante do Senhor, confessar os nossos pecados que estão na lei de Deus e suplicarmos por misericórdia e graça, porque Ele está disponível a abençoar aqueles que se arrependem dos seus pecados. O chamado do Evangelho é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, uma porta se abriu. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã bendita. Nós estamos saindo daqui conscientes de que sem o Senhor nós não somos nada, pobres, miseráveis, pecadores. Que é exemplo da geração de Daniel, nós temos abandonado o Senhor, nós temos abandonado a sua lei. Mas aqueles, ó Deus, que foram tocados pelo seu Santo Espírito, tiveram seu coração convertido, constantemente têm ido diante do Senhor suplicando por misericórdia e graça. Ah, Deus, dá um espírito quebrantado para a Igreja Soma. Aqui, Senhor, nós entendemos o pecado de acordo com o que a Escritura diz. Nós não temos aqui absolutamente nenhum problema com um irmão pecador, com um irmão que erra, com um irmão que falha, mas nós temos problema com aqueles que não se arrependem dos seus pecados, que não se voltam para o Senhor em arrependimento, e nós queremos que o Senhor nos ajude. Venha sobre nós, Senhor, com arrependimento, quebrantamento, não pela nossa justiça, mas pelas suas muitas misericórdias, pela sua graça e pelo seu amor nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.